Quando as pessoas ouvem a palavra cruzadas, geralmente imaginam fanatismo religioso, cavaleiros marchando sob cruzes, guerras santas lutadas por fé, honra e salvação. E sim, a crença importava muito. Mas a crença sozinha não move exércitos através de continentes. A crença não alimenta dezenas de milhares de pessoas. A crença não constrói navios, fornece cavalos ou paga por aço. O dinheiro faz isso. Bem-vindo ao Historiador Financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem e nada é tão simples quanto parece. No ano de 1095, a Europa não era um lugar rico. Era fragmentada, violenta e economicamente ineficiente. O poder era descentralizado. Os reis governavam de forma fraca. Os nobres controlavam terras, mas careciam de liquidez. Não havia exércitos nacionais permanentes, nem sistemas fiscais centralizados, e nem burocracias profissionais capazes de financiar guerras de longa distância. A riqueza existia principalmente na forma de terra, não de dinheiro. Você poderia comandar camponeses, poderia extrair alimentos, mas não conseguiria mobilizar dinheiro facilmente. E, no entanto, dentro de poucos anos, dezenas de milhares de pessoas viajariam milhares de milhas por território hostil para lutar no Mediterrâneo Oriental. Elas precisariam de armas, armaduras, cavalos, navios, alimentos e meses, às vezes anos, de apoio logístico. Por qualquer padrão moderno, era um projeto militar que deveria ser impossível. O chamado que deu início a isso veio em novembro de 1095, quando o Papa Urbano II se dirigiu a uma multidão no Conselho de Clermont. Sua mensagem era recuperar Jerusalém, defender a cristandade, garantir a salvação. Mas por trás da teologia, havia algo mais. Uma enorme redireção da violência excedente da Europa para fora e, inicialmente, de forma não intencional, a criação de um novo ecossistema financeiro. Urbano II não estava vendendo uma guerra para os reis. Ele estava vendendo legitimidade para os indivíduos. A multidão em Clermont estava cheia de cavaleiros, guerreiros proprietários de terras cuja identidade social girava em torno da violência, mas cuja violência era cada vez mais condenada pela Igreja. Não eram monarcas com tesouros, mas filhos segundos e terceiros sem herança, vassalos ligados por obrigações militares, soldados domésticos cujos meios de vida dependiam da luta. Para eles, a cruzada não era apenas um chamado religioso, era um teste social. Ir era provar honra, lealdade e piedade. Ficar para trás era arriscar suspeitas, estigmas morais, até mesmo exclusão. Uma vez que nobres proeminentes tomaram a cruz, a pressão se espalhou para baixo. A participação se tornou contagiosa. A fé abriu a porta, mas a honra e a cultura empurraram as pessoas para dentro dela. E elas não foram sozinhas. Os exércitos cruzados não eram forças profissionais. Eram sociedades em movimento. Cavaleiros trouxeram acompanhantes, servos, artesãos, clérigos, trabalhadores e dependentes. Milhares de não combatentes cuja presença transformou expedições em migrações em massa. A Europa não exportou apenas soldados, mas também excedente. Violência, instabilidade e tensão social foram direcionadas para uma fronteira distante, onde a salvação era o único retorno prometido. A primeira cruzada, lançada entre 1096 e 1099, envolveu uma estimativa de 60 a 100 mil pessoas, incluindo não combatentes. Para os cavaleiros individuais, o custo da participação poderia equivaler a vários anos de renda. Não havia subsídios estatais, nem títulos de guerra, nem cheques do tesouro. Os cruzados tiveram que se financiar. Então, liquidaram seus bens. Nobres venderam terras a preços muito baixos. Eles hipotecaram propriedades para mosteiros. Eles tomaram empréstimos pesados de agiotas. Alguns prometeram colheitas futuras, outros prometeram favores políticos. O que importava não era a solvência a longo prazo, mas a liquidez imediata. A salvação era sensível ao tempo. A dívida poderia ser resolvida depois. Essa foi a primeira mudança silenciosa. A guerra deixou de ser algo que você apenas lutava e se tornou algo que você financiava. E uma vez que a guerra se torna uma operação financeira, começa a atrair intermediários. Repúblicas mercantis italianas como Veneza, Gênova e Pisa rapidamente perceberam o que estava acontecendo. Os cruzados não precisavam apenas de espadas, precisavam de navios, transporte, crédito, suprimentos, portos, armazenamento e seguro contra perdas. Essas cidades não estavam cruzando por pura piedade. Elas estavam vendendo serviços a um continente desesperado para mover homens e materiais para o leste. No início do século XII, as rotas de cruzada se tornaram rotas comerciais. Os portos que atendiam os cruzados enriqueceram. Os construtores de navios se expandiram. Os contratos se multiplicaram. O que começou como uma mobilização religiosa evoluiu para uma indústria de logística. E a Igreja observou tudo isso com atenção. A Igreja medieval não era apenas uma instituição espiritual. Era uma organização transnacional operando em reinos instáveis. Possuía terras, administrava tribunais, educava elites, registrava nascimentos e mortes. E, crucialmente, tinha uma autoridade moral que nenhum rei poderia igualar. Mas não tinha um sistema tributário permanente. Não podia simplesmente impor impostos sobre a renda ou emitir dívidas no sentido moderno. As cruzadas mudaram isso. Para financiar campanhas em andamento, a Igreja autorizou novas formas de tributação. O clero foi tributado, os leigos foram tributados. Em alguns casos, as pessoas podiam pagar. Em vez de lutar, indulgências foram oferecidas em troca de apoio financeiro. O que começou como uma arrecadação de emergência, lentamente se transformou em uma receita recorrente. É aqui que a crença se tornou uma alavanca. Quanto mais as cruzadas continuavam, mais permanentes se tornavam suas estruturas financeiras. Ordens militares como os Cavaleiros Templários, fundados por volta de 1119, surgiram para proteger os peregrinos e lutar na Terra Santa. Mas rapidamente evoluíram para algo diferente. Eles aceitaram depósitos.
transferiram fundos através de fronteiras, emitiram formas primitivas de cartas de crédito, permitindo que os peregrinos viajassem sem carregar grandes quantidades de dinheiro. No século XII, os templários operavam uma das redes financeiras mais sofisticadas da Europa, vestindo armaduras, mas pensando como banqueiros. E então veio o momento que desfez qualquer ilusão de que a fé era sempre o principal motivador. Em 1202, a Quarta Cruzada foi lançada. Os cruzados contrataram Veneza para transportá-los para o Oriente. O preço era enorme. Quando os cruzados não conseguiram pagar, Veneza não cancelou a expedição. Ele redirecionou. Primeiro para atacar a cidade cristã de Zara, depois, em 1204, para saquear a própria Constantinopla, uma das cidades cristãs mais ricas do mundo, usando cruzados como mercenários. O resultado foi catastrófico. Para Bizâncio, o resultado foi enormemente lucrativo. Para Veneza, comércio, privilégios, território, riqueza, influência. A cruzada não havia falhado. Ela simplesmente seguiu o dinheiro. A essa altura, o padrão estava estabelecido. As cruzadas criaram um sistema onde a crença mobilizava as pessoas, mas as finanças determinavam os resultados. As instituições aprenderam a extrair valor da linguagem moral. A guerra se tornou sustentável, não porque teve sucesso militarmente, mas porque gerou atividade econômica. A Europa não entrou nessa transformação de forma consciente. Aprendeu fazendo. E uma vez que a maquinaria existiu, mercadores, financiadores, impostos, ordens militares, não dependia mais apenas do entusiasmo espiritual. As cruzadas acabariam perdendo sua urgência religiosa. Jerusalém mudaria de mãos. Acre cairia em 1291, encerrando o último grande bastião cruzado na Terra Santa. Mas as estruturas financeiras criadas para sustentar a Guerra Santa não desapareceram. Elas evoluíram, porque uma vez que uma sociedade aprende a financiar o poder, raramente esquece. Quando as cruzadas entraram em seu segundo século, a maquinaria ao seu redor passou a importar mais do que os próprios resultados de batalha. O que havia começado como uma mobilização desesperada de fé se solidificou em um processo repetível, que convertia de forma confiável crença em dinheiro e dinheiro em poder institucional. E como todos os sistemas que aprendem a extrair valor, começou a moldar incentivos de maneiras que poucos participantes compreendiam plenamente na época. Os primeiros vencedores claros foram os intermediários. As repúblicas mercantis italianas não precisavam das cruzadas para ter sucesso militarmente. Elas precisavam delas para continuar. Enquanto os exércitos se deslocassem para o leste, navios eram necessários, suprimentos eram demandados, crédito precisava fluir. Veneza, Gênova e Pisa se inseriram de tal forma na logística das cruzadas que a guerra se tornou uma dependência comercial. Os portos se expandiram, os estaleiros se multiplicaram, contratos substituíram votos. Cruzado pode lutar pela salvação, mas o comerciante navegava em busca de lucro. Essa mudança era importante porque alterava quem arcava com o risco. Quando uma cruzada falhava, as perdas não eram distribuídas de maneira equitativa. Os nobres que vendiam terras para financiar a participação muitas vezes retornavam arruinados, se voltavam. Os camponeses arcavam com impostos mais altos para sustentar senhores ausentes. As economias locais eram desestabilizadas pela liquidação repentina de propriedades. Enquanto isso, as instituições que financiavam o transporte e a logística cobravam taxas independentemente do resultado. A guerra havia se tornado assimétrica. As perdas eram pessoais. Os lucros eram institucionais. As ordens militares aceleraram esse desequilíbrio. Os cavaleiros templários e os hospitalários acumularam terras por toda a Europa, receberam doações de cruzados em busca de seguro espiritual e gerenciaram ativos em uma escala antes desconhecida. Eles eram isentos de muitos impostos locais. Respondendo diretamente ao Papa, operavam com facilidade além das fronteiras. Na prática, funcionavam como corporações multinacionais, séculos antes do termo existir, extraindo o valor do conflito enquanto permaneciam isolados de seus custos imediatos. A própria Igreja se adaptou rapidamente. O que começou como uma tributação de emergência para financiar a Guerra Santa tornou-se uma autoridade fiscal normalizada. Os impostos de cruzada, antes temporários, foram renovados repetidamente. As indulgências se expandiram além da participação para o financiamento. A lógica moral permaneceu intacta, mas as implicações financeiras foram profundas. A Igreja havia descoberto uma maneira de arrecadar receita além das fronteiras, sem exércitos permanentes ou burocracias. A crença fez a aplicação. A culpa cuidou da conformidade. Com o tempo, a justificativa original começou a importar menos do que a fonte de receita que sustentava. Cruzadas foram lançadas contra novos alvos, hereges, inimigos políticos, até mesmo cidades cristãs. A definição de guerra santa se expandiu porque o sistema exigia novas justificativas para se sustentar. Uma vez que a guerra se tornou financeiramente viável, a paz se tornou uma ameaça às instituições que dela dependiam. E então havia os perdedores, muito mais numerosos e muito menos visíveis. Os camponeses pagavam aluguéis e impostos mais altos para cobrir as dívidas das cruzadas. Comunidades judaicas foram alvo como credores e bodes expiatórios, enfrentando perseguições e massacres. Quando as dívidas se tornaram politicamente inconvenientes, famílias nobres colapsaram sob obrigações que não podiam cumprir. A terra se consolidou nas mãos de instituições capazes de sobreviver ao endividamento. A riqueza fluiu para cima, não apenas por causa da conquista, mas também devido ao financiamento. Esta é a parte da história frequentemente omitida. As cruzadas não apenas drenaram a Europa, mas a reorganizaram. O capital se tornou mais concentrado. O poder mudou das guerras de terras para instituições que compreendiam crédito, contratos e escala. A economia medieval não se modernizou por acaso. Foi forjada sob pressão, moldada pela dívida e disciplinada pelo conflito.
No final do século XIII, a narrativa religiosa estava se desgastando. Vitórias militares eram raras. O entusiasmo público diminuía. Jerusalém foi perdida. Recuperada brevemente e, em seguida, perdida para sempre. Acre caiu em 1291. A promessa espiritual original já não correspondia à realidade, mas as estruturas financeiras construídas para sustentar as cruzadas não desapareceram. Elas foram reaproveitadas. A tributação permaneceu como guerra. As finanças evoluíram. As repúblicas mercantis mudaram de foco, passando da cruzada para o império. As ordens militares deixaram legados que influenciaram os sistemas bancários futuros, mesmo que algumas, como os templários, fossem eventualmente desmanteladas quando seu poder ameaçou o dinheiro. Monarcas. A lição havia sido aprendida com muita clareza. A Europa descobriu como financiar o poder sem resolver as contradições morais que o acompanhavam. E essa descoberta não ficou restrita à Idade Média. Os conflitos modernos são apresentados de forma diferente, mas a estrutura é familiar. A linguagem moral ainda mobiliza o apoio público. Os sistemas financeiros ainda absorvem riscos para cima e distribuem custos para baixo. Contratantes substituem cruzados, dívidas substituem votos. Mais uma vez, a maquinaria sobrevive, mesmo quando a missão original se desvanece. A história não se repete, mas ela treina. As cruzadas ensinaram à Europa que a crença pode abrir carteiras, que as instituições podem lucrar com a permanência e que, uma vez que a violência é financeirizada, ela se torna autossustentável. Esse é o perigo. Não a fé, não a ideologia, mas sistemas que precisam de conflito para justificar sua existência. Compreender isso não o torna cínico, torna-o preparado. Porque quando dinheiro e poder se alinham atrás de uma certeza moral, os custos raramente são arcados pelas pessoas que tomam as decisões. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.